Preço do açúcar cristal sobe no mercado físico depois de quase 5 meses em queda. Soja e milho têm dia de recuo em Chicago. E na entrevista especial de hoje, entenda os impactos dos recordes do índice Bovespa na economia brasileira. O mercado do campo desta terça-feira, 19 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com uma agenda mais tranquila e índices relevantes também não muito significativos, nesta terça-feira o dólar comercial operou próximo da estabilidade ao longo de todo o dia de hoje e foi assim que ele terminou a terça-feira, com uma leve alta de 0,03% aos R$ 3,13 mais 70. Enquanto isso, o índice Bovespa, o principal índice aqui da B3, depois de bater recordes históricos nos últimos dias, o último deles foi registrado ontem, nós mostramos aqui no mercado do campo, hoje teve uma leve queda, mas também operou muito próximo da estabilidade. Caiu 0,02% e termina a terça-feira aos 75.974 pontos. De acordo com os analistas, a queda não foi maior por causa de uma grande entrada de capital estrangeiro hoje. E entre as principais perdas das ações na B3 hoje aparecem os papéis dos minérios de ferro na Bolsa Chinesa, o que afetou os papéis da Vale e das empresas de siderurgia, que foram as principais quedas, portanto, registradas hoje no índice Bovespa aqui na B3 em São Paulo. Ontem a gente mostrou o último recorde histórico da Bolsa do índice Bovespa aqui na B3 e hoje, então, esse índice ele teve uma leve queda, mas ainda muito próximo da estabilidade. Mas para entender o que esses recordes históricos do índice Bovespa representam na nossa economia, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou hoje com o André Perfeito, que é o economista-chefe da Gradual Investimentos, e é o que nós vamos acompanhar agora. André, obrigado mais uma vez por ter vindo participar da nossa programação. Vamos começar pelos números positivos, alardeados dia a dia pela imprensa. Bolsa em alta, dólar na faixa de 13,11, 13,13, ou seja, perto da estabilidade, sem grandes oscilações, e inflação em queda. A nossa economia vai muito bem? Olha, eu acho que tem algumas coisas aqui que tem que ponderar. Primeira coisa que eu acho que está sofrendo do que eu chamo de... a literatura chama, de ilusão monetária. O que eu quero dizer com isso? Você olha para o preço dos ativos e parece que está tudo bem. Nossa, a bolsa está subindo, o dólar está na estabilidade, mas se apreciou bastante o real contra o dólar, Você vê os juros longos também em queda. A questão é que você tem tem que separar um pouco o joio do trigo. Quando se trata de bolsa, as 5 maiores ações do índice, do Ibovespa, são 2 ligadas a commodities, 2 bancos, uma empresa de bebidas, cerveja, As 2 empresas ligadas a commodities têm a ver com questões lá fora, não são questões propriamente domésticas, A empresa de bebidas, a maior do Brasil, ela tem boa parte, mais da metade da receita, segundo os últimos dados do balanço dela, vindo de fora do país. Então não está falando bem da situação da economia brasileira. E por fim, os bancos, eles estão se beneficiando muito com essa discussão de uma agenda, uma reforma mais liberal. Só que também tem limite para essas altas, Então, olha, eu sugiro cautela, eu acho que avançou muito. E mesmo, por exemplo, o real, que se apreciou fortemente contra o dólar, isso também é resultado de uma meia boa notícia, na verdade. Porque você tem o real se apreciando porque você está tendo um saldo comercial bastante vigoroso, bastante generoso. E esse saldo comercial tem a ver que as exportações subiram, mas as importações, na verdade, estão paradas. Então, com a importação em queda, parada, isso não implica dizer que a economia não está indo bem. Só que tem o saldo comercial, entra dólar, o real fica forte, as pessoas se sentem ricas. Então, eu acho que existe as pessoas estão olhando para o preço dos ativos, achando que a situação está muito melhor do que efetivamente é. Quando você olha os dados da economia real, um ou outro setor está melhorando, mas assim... Melhorar agora não quer dizer exatamente está subindo forte, a base de comparação é muito baixa. E mais do que isso, aí tem uma situação da atividade mesmo, o PIB esse ano, o primeiro TRI a gente teve uma ajuda excepcional do setor do agronegócio, subiu 10% o setor agro
No primeiro TRI puxou o PIB para cima e no segundo TRI foi tudo em cima de consumo das famílias, que foi a FGTS. Qual vai ser o milagre do terceiro TRI? A gente não tem situação dinâmica. Então, sugiro cautela. O preço dos ativos parece tudo muito bem, mas se você abre um pouco com mais calma os dados, não é bem isso que a gente vê. O que você diria para o produtor rural nesta situação? Você falou cautela, muita cautela. O que você aconselharia diretamente para esse produtor? Olha, o setor agrícola ele tem vantagens gigantescas. A gente está passando por um momento agora que eu chamo de bônus climático. Né? No primeiro TRI, quem ajudou foi a agricultura. A inflação, diga-se de passagem, quem está ajudando muito é o grupo alimentação, que está apresentando deflação nos últimos 12 meses, 2% por volta dele. Os preços caem. Os preços caem de alimentos. Isso daí é resultado de questões específicas do setor, por exemplo, da pecuária, né? De outros segmentos também da parte mais da agricultura, né? Tem tido esses efeitos. Agora a situação está ruim para o produtor, ou seja, do preço, né? O preço das mercadorias que vai vender é baixo. Então assim, eu acho que vai reverter isso, eu não acho que essa queda do grupo alimentação é permanente. Muito economista está comemorando que a inflação está baixa, que vai continuar baixa. Sugiro cautela porque produtor rural e todo mundo sabe como essas coisas oscilam forte, né? Faz pouco tempo atrás o Brasil estava desesperado por conta do preço de tomate, né? Então isso daí às vezes pode virar um pouco rápido na cara, né, do consumidor e mesmo dos economistas. Então sugiro cautela um pouco, mas de novo, o setor agrícola tende a recompor os preços mais ao longo do ano que vem. Esse ano foi muito atípico no sentido da cotação de muitas das mercadorias vendidas pelo homem do campo. Bom, agradeço a participação no nosso programa do André Perfeito. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos. E a fabricante alemã de agroquímicos, a Bayer, declarou que provavelmente levará até o início do ano que vem para concluir a aquisição do grupo de sementes norte-americano Monsanto, que deverá então acontecer somente no ano que vem, estava previsto até o fim deste ano. O valor da negociação gira em torno dos 66 bilhões de dólares. A Comissão Europeia vem acompanhando e analisando essa aquisição e no último mês deu início a uma investigação sobre a aquisição, dizendo-se preocupada com o mercado e a concorrência em vários mercados de pesticidas e sementes. Essa notícia é destaque no Valor Econômico desta terça-feira. E veja depois do intervalo, o café robusta acompanha a queda do café arábica na Bolsa de Nova York. Nós já voltamos. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de café do norte do Paraná e também de Minas Gerais agora já estão preocupados porque precisam de mais chuva para garantir um bom desenvolvimento das lavouras que houveram aflorada durante as últimas semanas. Só que é o tempo seco que vem predominando na maior parte do centro-sul do Brasil. Por conta disso é que a disponibilidade hídrica do solo segue baixa entre Mato Grosso, Goiás e grande parte de Minas Gerais. Nos próximos dias, o tempo seco ainda persiste, uma massa de ar mais seco segue atuando em grande parte do centro-sul e garante dias ensolarados entre o centro-oeste, sudeste e também Paraná. Apenas chove no Rio Grande do Sul, mas de forma muito fraca. É a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidade conseguem avançar por algumas áreas do centro-sul do Brasil. Agora volta a chover na maior parte da região sul, faixa leste do estado de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. A faixa oeste do Mato Grosso também deve receber algumas instabilidades, mas isso é por conta da influência da umidade da Amazônia. Só que o tempo mais seco ainda deve persistir entre grande parte do Mato Grosso, Goiás, o interior de Minas Gerais e também o interior paulista. É a partir da terceira semana que a condição de tempo do centro-sul do Brasil volta a mudar de forma mais significativa. Agora chove na maior parte do centro-sul do Brasil. A chuva mais forte ocorre entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, volume de até 30 milímetros, mas segue chovendo ainda em áreas produtoras de café de grande parte do sudeste e ainda também do norte do Paraná até o dia 4 do mês de outubro. Então, ao longo das próximas semanas, volta a chover em áreas produtoras de café do norte do Paraná e também do sudeste. Isso volta a favorecer o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h48 em ponto, horário de Brasília. E a Bolsa Futura de Londres encerrou com preços mais baixos para o café nesta terça-feira. Os preços do café robusta vieram acompanhando também as quedas do café arábica na Bolsa de Nova York. As informações das agências de notícias indicam que essa queda ela acontece depois de ganhos de altas sólidas, e são impulsionadas então por ajustes técnicos, que foi o que aconteceu hoje com o café nas três bolsas, na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York e também aqui na B3, como a gente acompanha aqui no painel. Começamos com as cotações do café robusta na Bolsa de Londres, então, com os vencimentos para o mês de setembro deste ano, que vieram em queda. Hoje esse vencimento, uma queda de quase 1%, e nos últimos negócios o valor foi de $2.006 a tonelada. No contrato para o mês de setembro deste ano, é o único contrato no patamar acima dos $2.000 a tonelada. O contrato para o mês de novembro foi negociado por $1.983 a tonelada. Nos últimos negócios, em queda de 1,09%. Contratos para janeiro do ano que vem, janeiro de 2018, $1.957 a tonelada, queda de 1,80%, e os contratos para março do ano que vem caíram 2,05%, negociados hoje na Bolsa de Londres por $1.950 a tonelada. Do café robusto, então, já passamos para o café arábica, que, como eu já adiantei, também veio em queda hoje na Bolsa de Nova York. Os contratos com vencimento para setembro tiveram uma forte queda de 3,59% e foram negociados por $1,33 por libra-peso. Contratos para dezembro do ano que vem em queda de mais de 13,5%, negociados a $1,35 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem, $1,38 por libra-peso, uma queda próxima dos 13,5%, e contratos para maio do ano que vem, $1,41 por libra-peso, queda de 3,38% no vencimento para maio de 2018. Já passamos para o café BMF Bovespa, que também veio em queda hoje aqui na B3. O contrato para o mês de setembro caiu 3,93%, uma queda de quase 4%, então, e no ajuste atual a negociação foi de $161,55 a saca. Contratos para dezembro deste ano, 150 negociações, no valor de $166,60 a saca, uma desvalorização de 3,25% neste vencimento. Contratos para setembro do ano que vem, setembro de 2018, mês referência no mercado do café, $173 a saca, queda de 3,65%. E contratos para setembro de 2019, $183,50 a saca, em queda também de 3,5%. E por causa do tempo seco no cinturão cafeeiro, os analistas já não estão apostando mais em uma safra com 60 milhões de sacas para o próximo ano. A estimativa vem caindo em função do tempo seco, e agora há pouco a Juliana Rezende falou da previsão para estas regiões para os próximos dias. Bom, agora nós vamos para uma entrevista especial sobre o mercado de forrageiras. Acompanhe. Álvaro Peixoto, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Sara. Bom, queria começar te perguntando então sobre os desafios do setor de forrageiras. Hoje a gente pode dizer que o maior desafio é a qualidade de sementes e também a pirataria? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, realmente. Qualidade de sementes é uma das coisas que a gente precisa melhorar no segmento. Nós temos hoje uma lei que é frouxa, que permite que o produtor compre sementes com 40% apenas de pureza. Isso não é bom, porque ele leva para dentro da área dele palha, pedrisco, terra, pode levar doenças, nematóides. Então a gente está na expectativa realmente que o Ministério possa elevar um pouco esses padrões, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de sementes para uso na lavoura e também nas pastagens. E quais são os retornos que o setor tem tido por parte do Ministério da Agricultura? Há um esforço muito grande do Ministério da Agricultura em elevar essa lei, fazer com que o produtor realmente consiga receber melhor qualidade das sementes. Existe uma discussão muito grande sobre isso. A indústria, de alguma forma, tem algumas resistências, mas nós somos muito apoiadores da elevação dos padrões de qualidade de sementes de forrageiras no Brasil.
E o setor vem trabalhando também bastante para aumentar a tecnologia, que ainda é uma carência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem mais pesquisa disponível, a gente tem tecnologia de sementes, tratamentos de sementes diversos, de maneira que o produtor vá ter acesso tendo acesso a essa tecnologia, possa ter mais produtividade de forragem, mais produtividade na soja, aquele produtor pecuarista maior ganho de peso. Então, a pesquisa hoje, em especial no nosso caso, muito voltada para incremento de produtividade no campo. E de que forma que os produtores enxergam o uso dessa tecnologia? Eles aceitam bem, eles buscam bastante ou existe uma certa resistência ainda? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Existe muito do tradicionalismo do produtor brasileiro, em especial do pecuarista, que ainda não entende realmente o poder da tecnologia no negócio dele. Então, são poucos ainda aqueles produtores que valorizam as sementes de alta tecnologia, sementes incrustadas, tratadas, onde ele pode usar um menor número de sementes por hectare e, ao mesmo tempo, ganhar produtividade com isso, fazer do negócio dele um negócio mais sustentável. Por outro lado, a gente tem o agricultor, que está se metendo um pouquinho mais no uso de forrageiras, e que, de alguma forma, começa a entrar na pecuária, e esse é um adotador de tecnologia com um pouco mais de velocidade, adota a tecnologia mais rapidamente e já por usar sementes de milho, de soja, de alta tecnologia, com altos padrões de pureza, germinação, ele acaba tendo uma visibilidade diferente, uma visão diferente das sementes de forrageiras de alta qualidade. Então, o que nós estamos vendo é que sempre vão existir produtores com mais tendência a adotar tecnologia e outros menos, quiçá nem devam adotar. Então, o nosso posicionamento nós não queremos estar em todos os lugares, nós queremos estar com aqueles produtores, sejam pecuaristas ou agricultores, que adotem tecnologia e que façam uso dessa tecnologia em prol do seu negócio. Certo. E vocês conseguem estimar em quanto que pode aumentar e melhorar a produtividade da cultura principal lá no campo com a rotação de culturas com a forrageira, especialmente com forrageiras que utilizam aí dessas tecnologias que a gente consegue encontrar no mercado hoje? A gente hoje comenta entre nós, técnicos, o pessoal do mercado que trabalha de forma séria, pecuaristas hoje que estão fazendo uso de tecnologia conseguem colocar mais animais por hectare e, consequentemente, ter produtividades, ganho, rentabilidade no final que muitas vezes são melhores do que o negócio de soja, muitas vezes. E já aqueles produtores que vêm fazendo uso, aqueles agricultores, que são produtores de soja, que vêm fazendo uso das forrageiras no seu sistema produtivo, vêm enxergando benefícios de melhoria da qualidade do solo, qualidade física do solo, pela matéria orgânica que acaba ficando ali no solo durante o processo de rotação, e também na fertilidade pela fixação maior de potássio. Consequentemente, há incrementos de soja, nas produções de soja em áreas arenosas, na ordem de 3 a 7 sacos de soja por hectare, exatamente no ano seguinte em que ele tira a pastagem e coloca a soja. Isso já no primeiro ano de rotação? Tem alguns casos que a gente verificou conversando com produtores que estão usando essa técnica já, em especial no Mato Grosso. Muito interessante o negócio. Perfeito. E com o milho safrinha, a rotação hoje no Brasil, eu diria mais ou menos em torno de 20% a 30%, o uso das forrageiras. Vocês consideram que esse número é bom, que ele tem potencial para crescer mais ainda? Isso é uma estimativa interna nossa. A gente acredita que cerca de 25% a 30% da área de milho safrinha hoje já contém a semeadura de forrageiras em conjunto com o milho. E a gente acha que pela queda de produtividade, os solos estão ficando exauridos, os solos de cerrado, eles têm um pouco mais de debilidade de fertilidade,
Nesse caso, a utilização da rotação de culturas, ela pode ser muito benéfica, como o exemplo que eu comentei há pouco. Então, na nossa opinião, a tendência é que essa área vai aumentar. A adoção da rotação de culturas da forrageira junto com no sistema produtivo da soja vai aumentar. Tá certo, Álvaro. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal do Boi. Foi um prazer. Esse foi então Álvaro Peixoto, diretor da Barenbrug no Brasil, e nós voltamos ao programa. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado do açúcar, da soja e do milho e também com um comentário especial do jornalista Antônio Reste sobre a troca do comando do grupo JBS. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E depois de quase 5 meses em queda, os preços do açúcar cristal voltaram a subir no mercado físico, de acordo com o levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Essa alta registrada pelo CPEA na última semana, ela vem impulsionada principalmente por causa da mudança no posicionamento das usinas, que aumentaram os valores de venda. De acordo com os agentes dessas unidades, essas unidades produtoras, eles reclamam que os atuais patamares dos preços estão muito próximos dos custos de produção, o que acaba inviabilizando uma negociação com valores mais baixos ainda. A redução no ritmo da moagem aqui no estado de São Paulo também pode acabar comprometendo a disponibilidade do açúcar. Na última semana, então, de 11 a 18 de setembro, até ontem, o CPEA aponta para uma alta no preço do açúcar de 0,63%, isso no mercado físico, usando como referência o Porto de Santos. Essa alta, ela, como eu falei, não era vista nos últimos 5 meses praticamente, e agora então o açúcar teve uma recuperação na última semana. Só que no último levantamento do CPEA, o açúcar teve uma nova queda, com o preço médio de R$ 52,99 a saca de 50 quilos. No dia, então, essa queda é de 1,34% e no acumulado do mês é de 1,25%. Só que na semana, então, como eu falei, veio em alta nos últimos dias de 0,63% o açúcar cristal no mercado físico no indicador CPEA. Já o açúcar no mercado futuro também teve um dia de queda hoje com o aumento da oferta global. E eu começo mostrando o açúcar na Bolsa Futura de Nova York, açúcar demerara. O contrato com vencimento para setembro teve uma forte queda de 3,84% e nos últimos negócios teve o valor de 13 centavos de dólar por libra-peso. Contratos para maio, um pouco acima dos 14 centavos de dólar por libra-peso, também queda de 3,64%. E contratos para julho do ano que vem, 14 centavos de dólar, com queda de 3,47%. Já o açúcar, na Bolsa de Londres, também acompanhou esta queda do açúcar em Nova York. O contrato para o mês de dezembro foi desvalorizado em 3,15% e nos últimos negócios veio com o valor de 365 dólares a tonelada. Os contratos para março do ano que vem foram negociados hoje em Londres a 375 dólares a tonelada, com uma queda de 2,79%. Os contratos para maio do ano que vem caíram mais de 2,5%, negociados a 385 dólares e 50 centavos a tonelada. E para finalizar, contratos para agosto do ano que vem, 394 dólares e 50 centavos a tonelada, em queda de 2,39%. Açúcar no mercado futuro em queda, portanto, tanto em Nova York quanto na Bolsa de Londres. E a safra da cana-de-açúcar começou no nordeste do país com chuvas. A expectativa é de repetir a mesma moagem da última temporada de 45 milhões de toneladas. Isso mesmo com as chuvas dos últimos dias que estão retardando os trabalhos da colheita. Mas para saber como fica o tempo para os próximos dias, se ele contribui ou não para a cana-de-açúcar, vamos mais uma vez para informações da Somar com Juliana Rezende. O vazio sanitário do algodão na Bahia começa nesta quarta-feira e os produtores agora não podem ter mais plantas em desenvolvimento no campo. Só podem voltar a ocorrer o plantio da safra de verão a partir do mês de novembro. E
principalmente no interior da região Nordeste, esse tempo seco tem favorecido para o declínio dos índices de umidade do solo, como é o caso do interior do Nordeste e também algumas áreas da região Norte, principalmente as áreas em vermelho do mapa. No decorrer dos próximos dias, a persistência desse tempo bastante seco ainda deve ocorrer. Pancadas na região norte até conseguem se espalhar um pouco mais. E, inclusive, a chuva ganha mais força em Roraima, acumulados de até 50 milímetros. Na faixa leste do Nordeste, a chuva também deve seguir persistente até o dia 24. A partir da próxima semana, as chuvas na região norte agora conseguem se espalhar um pouco mais pela metade oeste. Chove mais forte no Acre, onde o acumulado pode alcançar até 30 milímetros. O tempo seco ainda deve persistir na maior parte do interior do Nordeste, também entre o Amapá, Pará e Tocantins. Agora, na terceira semana, as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelo interior do Brasil. Volta a chover em grande parte da região norte e ainda também em algumas áreas do oeste da Bahia, alcançando também todas as áreas mais ao sul do estado baiano. Então, ao longo das próximas semanas, as condições climáticas voltam a ser mais favoráveis para garantir melhores condições hídricas no solo, principalmente no interior da região Nordeste. Isso volta a garantir melhores condições para o início do plantio do algodão, somente em novembro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E a Bolsa de Mercadorias de Chicago registrou preços mais baixos para os futuros do milho nesta terça-feira. As cotações vêm pressionadas principalmente pelo avanço da colheita nos Estados Unidos, que esse ano vem aí com a promessa de uma safra recorde. Até agora, 7% da área estimada nos Estados Unidos foi colhida. Outro fator que vem também pressionando as cotações é a ampla oferta global do grão. E eu começo mostrando o contrato para o mês de dezembro, que hoje caiu quase 1% na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, o valor foi de $3,48 por bushel. O contrato para março caiu 0,89% e foi negociado hoje lá em Chicago por $3,60 por bushel. Contratos para maio do ano que vem, $3,69 por bushel, uma queda de 0,87%. E por último, contratos para julho do ano que vem, 2018, negociados a $3,76 por bushel, uma queda também dessa vez de 0,79%. Do milho na Bolsa de Chicago, já vamos para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3. O contrato com vencimento para novembro caiu 0,42% e no ajuste atual veio com valor de R$ 30,61 a saca. Contratos para janeiro do ano que vem foram 1.150 negociações, um número expressivo de negociações no contrato de janeiro do ano que vem, no valor de R$ 32,38 a saca, uma queda de 0,28% neste vencimento. Contratos para março do ano que vem, R$ 33,40 a saca, desvalorização de 0,21%. E contratos para maio, R$ 32,30 a saca, uma queda de pouco mais de 0,5% no vencimento para maio de 2018. E o início da colheita da soja no país norte-americano também pressionou as cotações da oleaginosa. Só que no caso da soja, as perdas foram mais limitadas em função de uma maior demanda pelo produto americano. A área colhida de soja por lá até agora, segundo o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chega a 4%. Vamos para as cotações então nesta terça-feira. O contrato para o mês de novembro deste ano caiu 0,10%, como eu mostrei, como eu falei. As quedas foram menores do que no mercado do futuro do milho, queda então de 0,10% no contrato para novembro, e nos últimos negócios o valor foi de $9,65 por bushel. Contratos para janeiro do ano que vem, $9,76 por bushel, uma queda um pouco menor de 0,07%. Contratos para março do ano que vem, $9,85 por bushel, desvalorização de 0,12%. E contratos para maio de 2018, $9,93 por bushel, queda de 0,17%. Já passamos para a soja negociada aqui na B3 em São Paulo, com queda também nos principais vencimentos. O contrato para novembro caiu 0,23% e no ajuste atual, o preço da negociação foi de $21,28 a saca.
Contratos para janeiro do ano que vem, 21 dólares e 51 centavos a saca, em queda de 0,23% também. E contratos para março do ano que vem, 21 dólares e 72 centavos a saca, desvalorização de 0,14% no vencimento de março de 2018. E ontem nós mostramos aqui no Mercado do Campo a queda nas ações do Grupo JBS em função da troca do comando da presidência do grupo. O mercado, o Banco BNDES, que é um dos principais acionistas do Grupo JBS, com 21% das ações, esperava que a família Batista saísse do comando do grupo e isso não aconteceu. Esse também é o comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Vamos acompanhar. Olá, para quem acompanha meus comentários nas redes sociais ou aqui nesse programa apresentado pela Sara Kirchhoff, eu não vou falar novidades. Que é o seguinte, quando tinha aquela política de empresas campeãs que se formou e se financiou o JBS, eu aqui mesmo dizia que não achava saudável. Por quê? Porque com esse crescimento enorme do JBS, algumas praças brasileiras ficaram com um único comprador de boi. E isso, naturalmente, para os pecuaristas não é um bom negócio. Você não tem como conseguir o melhor preço. Só tem um frigorífico para vender, vai fazer como? Bem, agora, depois de todos esses escândalos, delação e o diabo, quem pagou a conta dos prejuízos enormes causados por essa encrenca no mercado de pecuária brasileira, pecuária de corte, foi você, pecuarista, evidentemente. E agora, depois de muita discussão e muita encrenca, levaram de volta para o comando do JBS o fundador do grupo, que é conhecido como seu Zé Mineiro, com mais de 84 anos aproximadamente, acho que 84 anos. Enfim, para ver se bota a ordem na casa. O fato é que o BNDES, ou seja, nós somos donos de mais de 20% do JBS. E o BNDES prefere que não seja nenhum membro da família cuidando da empresa que é nossa, do povo brasileiro. Mas a solução que encontraram, não sei se temporária ou definitiva, foi fazer o seu Zé Mineiro voltar ao comando da empresa. O fato importante é que vamos ver se o pecuarista para de ter prejuízo com danos, causados por essa empresa, que é a maior compradora de boi no mercado brasileiro. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E você de casa tem mais informações de pecuária agora na sequência, no programa Pecuária BR, comandado pelo Jorge Zaidan e pela Renata Ferreira. O Mercado do Campo de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Conto com você.